Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Bet. Este é mais um espaço da Bet Brasil para conectar você com a comunidade educacional e trazer temas relevantes sobre o futuro da educação e o papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. Nosso assunto de hoje é a educação bilíngue na educação infantil. E para nos contar mais sobre os benefícios para as crianças de incorporar outros idiomas ao processo de aprendizado, convidamos a Fátima Tenório, que é mestre em educação pela Universidade de Bath, na Inglaterra, é palestrante internacional, é escritora, é gestora escolar e é co-idealizadora da Systemic Bilingual, que é a primeira metodologia de educação bilíngue no Brasil. Fátima, muito bem-vinda ao Conexão Bet. Muito obrigada, Valéria. É um prazer imenso estar aqui, poder falar um pouquinho sobre educação bilíngue, não é? Né? Principalmente para as crianças pequenas e até os anos iniciais, a primeira fase de anos iniciais é interessante também, porque é uma continuidade da educação infantil. O idioma entra como uma ferramenta de compreensão do mundo, vai. Exato, exato. Ele entra como uma ferramenta de compreensão, né? Na realidade, a criança fica preparada, o indivíduo, né? E seja a idade que for, pode ser criança, pode ser adolescente, adulto, ele fica preparado para transitar nas duas. Então, ele tem a formação via o outro idioma, mas de tudo que ele Uhum, vê também na língua materna, tá? entendi. Então, mudam só os botões, né? Entendi, entendi. Eu fiz algumas pesquisas, assim, e Sim. entre os benefícios da educação bilíngue para as crianças, né, Uhum. tem uma série de benefícios, eu selecionei algumas, eu queria que a gente conversasse sobre isso. É, capacidade de analisar e comparar conceitos, construção de relações verbais consistentes e coordenadas, facilidade para deduzir regras, uma percepção mais apurada da realidade do próprio aluno, né, em confronto com outras culturas, outros valores, e incentivo a habilidades para realização de operações mentais. Né? Eu Isso. acho que é como se essa criança ela tivesse uma plasticidade mais arrojada. Perfeito. O que é que acontece com a criança pequena? Do jeito que a gente acompanha as crianças na nossa língua mãe, é uma facilidade. Você vê que um bebezinho de 1 ano e meio, de 1 ano, quando ele começa a balbuciar, né, dizer Uhum, suas primeiras palavrinhas, ele diz por essa absorção natural, né, uhum, que a gente chama, né, aqui no estudo de educação bilíngue, a gente tem uma aquisição da língua, né, então, que é natural, é um uhum, processo absolutamente natural. E esse processo, Valéria, ele pode se dar em qualquer outro idioma. Então, outra língua, ele também vai fazer a mesma absorção, porque esse cérebro aí, esse bebezinho, está com o cérebro, de fato, como você falou, de uma plasticidade genial, é coisa da natureza. Então, a gente tem que aproveitar todo esse potencial deles, né, que é essa plasticidade, essa facilidade de absorção enquanto são pequenos. Então tá aí neurociência, né, para explicar. Eu não sou especialista em neurociência, mas a gente fica antenada, né, nas notícias. sim, E então aí existem milhares de conexões vivas, né, que ainda não tiveram o momento da poda, né, o corte das conexões, que esse corte vai acontecendo, a gente sabe, à medida que a gente vai envelhecendo. Por isso que sim. tudo que a gente tem que aprender tem que ser bem novinho, né? Porque aí absorve tudo. Então é o momento de educar a criança na língua que a gente quer. E língua 2, língua 3, língua 4, se tiver mais, não vai ter problema nenhum, porque a eles não fazem essa seleção monitorada que a gente, como adulto, ou mesmo a criança maior, começa a fazer. Esses Entendi. julgamentos. A criança ela vai usar a língua para quê? Para simplesmente fazer a comunicação dela. Ela tem um objetivo mais puro, né? Porque ela quer água, água, ela começa a dizer. Se você disser water, se você disser em qualquer outro idioma, lo, se disser o idioma que for, você vai ver que a criança vai responder, porque ela está sendo atendida, né? Então, e aí, Valéria, como você falou, os benefícios são gigantes, gigantes. E todo benefício vem quando a gente planta lá no início, né? Uhum, Então, a criança, como ela tem essa facilidade de trânsito, né? Ela está
fala em inglês, fala em português o que ela quer, que os pais, até posso falar nisso também para dar um esclarecimento para Sim. as famílias, que é a questão do, meu filho está confundindo, ele fala um pouco inglês, ele fala português, não tem confusão nenhuma, ele está ali na comunicação. Com o passar do tempo, ele vai fazer a seleção dele e vai colocar, como a gente está falando em inglês, o inglês para um lado, o português para o outro. Então, isso ele próprio vai fazer a seleção, que ele próprio vai ter justamente a capacidade de discriminar. Isso que você está dizendo, porque quando são pequenininhos, se a gente puder torná-los mais críticos, né, esse poder da diferenciação, esse poder da análise, esse poder da sintetização, quanto mais cedo é possível, é possível, bem pequenininho, fazer tudo isso. Então, imagine um cérebro que já está acostumado a ter até a capacidade de fazer uma discriminação, de fazer uma descrição, de fazer uma identificação, e aí a gente vai aprofundando, né, nos níveis, né, Uhum. tá aí para dar todos os níveis do raciocínio, né, que você Uhum. vai crescendo e vai sofisticando, né, a partir do momento que você consegue resumir, né, e analisar melhor. Então, você vai crescendo em termos de raciocínio, e é isso que a gente leva desde pequeno, né? De pequenininho eles ficam assim, críticos, né? Eles ficam entendendo as diferenças, isso é um dos benefícios, e o cérebro cresce. Então, a gente já deixa ele preparado para mais conhecimento no futuro. Você mencionou os pais, existe ainda resistência, existe ainda preocupação com que uma segunda língua possa comprometer É, cognitivamente, ou tiver um impacto negativo? Existe essa resistência? existe essa resistência é uma pena existir. Ao longo do tempo, né, nesse âmbito educação bilíngue, eu estou há quase 40 anos, então são 37 anos mexendo com isso, né, e mais ainda, educação nos últimos 20 anos, a gente pesquisando dentro de sala de aula, em contato com pais, Uhum. né, eu, como educadora, sempre fui professora também, então essa escuta que a gente tem dos pais é muito interessante. E ao longo do tempo, a gente tem notado que tem havido esclarecimento, sabe, Valéria? Então, Sim. um momento desses, quando a gente vem aqui para anunciar que não existe problema nenhum, né, que a gente tem provas disso, a gente tem teses defendidas de que as crianças não confundem. Pelo contrário, então o medo dos pais é o quê? Meu filho vai fazer confusão, ele vai perder o português, ele vai Sim. perder a alfabetização, não vai perder nada. Então, essa resistência. E outra coisa, existe assim aquele mito, né? Ai, é uma dor, eu vou causar dor, porque é mais conhecimento para o filho. Também não tem dor nenhuma, principalmente quando a gente joga essa educação de uma forma jocosa, de uma forma de brincadeira, relaxada, né, por puro prazer, né, a fruição, o prazer de estar ali, porque eles, isso é o contrário, eles se empoderam, e isso é um fato maravilhoso. Então, todo benefício é possível, os pais têm que quebrar essa resistência, Uhum. então é assim, sabe, os discursos são assim, meu filho com 2 anos, 1 ano e meio, já fazer inglês, educação bilíngue. Como assim, né? Ele vai ouvir tudo isso em inglês, ele vai entender melhor do que a gente, bem melhor, né? Nós adultos e nossas projeções, não é? Exato, Valéria, nossas projeções, os nossos medos, que é um perigo transmitir esse medo para as crianças. Esses pais têm que estar seguros e nas escolhas da educação bilíngue, transferir isso para o filho, porque isso passa para eles, né? Então, se você está seguro de que seu Uhum. filho está lá, pequenininho, numa educação bacana, ele vai fluir perfeitamente, né? Então, a gente vai esclarecendo aos poucos que não vai ter nenhum prejuízo para a Uhum. criança, né? Então a gente vai esclarecendo aos poucos as comunidades, as famílias e pelo contrário, o ganho lá na frente é gigantesco. Por que que é interessante a educação infantil ser poderosa, né? Ser realmente ter a força de todo o conhecimento, porque é a construção, né? É a construção. Se você
está, como eu já falei, se sua mente, seu cérebro está Uhum. acostumado a esse tipo de input, de insumo que vem para você, como criança, você vai gerando isso, você vai tecendo isso com Uhum. facilidade, né, ao longo do crescimento, né, a criança. Então, quando você, logo no início, tem esse background que eles vão construindo, né, Uhum. esse conhecimento que eles vão construindo no começo, é impressionante a gente ver como eles têm facilidade para tudo mais adiante. Então, você nota bem uma criança, né, que os pais dizem, não vou colocar meu filho na educação agora, muito cedo, eu vou deixar para depois, eu vou aí já perdeu muito, né, dessa Claro. facilidade que a criança tem de achar tudo natural. Porque a ideia é ele vivenciar achando natural. Né? Uhum. Eu estou ali naquele meio, eu estou ali naquele mundo, eu faço isso, o meu instrutor, o meu professor aqui me dá qualquer atividade, eu consigo fazer. Então, olha aí, o plano da confiança, da autoconfiança que ele vai construindo, é gigante. Né? Então, ele vai adquirindo essa coisa, eu posso. Eu posso, eu consigo, e isso é fabuloso para o ser humano. Aí a gente já entra na psicologia, Uhum. porque é fabuloso a criança se sentir segura. Imagina como ele Isso. vai ser um ser humano adulto mais seguro, né? Mais Mais autônomo, né? autônomo, muito mais autônomo, né? Mais preparado para o mundo, Sim, né? é verdade. Essa autonomia é fundamental. É a coisa que eu mais admiro, tá, Valéria? Dentro da educação bilíngue, o que eu mais admiro é esse empoderamento, essa autoconfiança, essa autonomia das crianças. Isso Sim. é o que dá gosto ver. Quando você vem preparando o bebezinho e chega aos 6 anos de idade, quando você observa que aos 6 eles estão seguros, eles estão querendo fazer discursos, eles respondem a você com segurança. Sim. Então, isso aí, para mim, é o maior ganho. É o maior ganho, é para a vida. Você mencionou a figura do professor, é igualmente importante escolher um método e um profissional que tenha Valéria, harmonia com toda essa expectativa, né? Valéria, importantíssimo. Na educação bilíngue, a gente precisa, do jeito da nossa educação, ter uma sistematização e uma metodologia, como receita de bolo, tá? Ele não Sim, vai ficar bom se você não seguir direitinho, mesmo que você tenha em mente, mas você tem que ter a receita, você tem que ter a metodologia. E o professor, essa é uma das falas que eu adoro fazer. hum, Quanto menor a criança, mais proficiente tem que ser esse professor. sim, Então, a proficiência dele, tanto na linguagem, então, em termos de fluência de língua, como também na pedagogia. sim, Então, é interessantíssimo que eles tenham uma formação, que eles sejam acompanhados, mas assim, muito de perto, né? Se faz uma educação boa infantil. Em qualquer colégio que sim, tenha responsabilidade, qualquer instituição, né, que queira fazer um trabalho sério, tem sim. que ter um acompanhamento, tem que ter uma metodologia, e em se tratando de educação bilíngue, o profissional, ele tem que estar preparado para, da mesma forma que ele quer ver as crianças transitando, né, na língua 2 de forma fluida, então ele tem que ser também. Então, nada de subestimar a capacidade desse cérebro pequenininho, sabe? Porque É. antes, né, ao longo dos meus 40 anos de educação bilíngue, o que que acontecia antes? Criança pequena, então vamos dar uma musiquinha. Então vamos dar uma palavrinha, porque é pequenininho, né? É pequenininho, eu tenho medo de jogar língua. Pelo contrário, como é que a gente faz em português? A gente vem com tudo. Então, a linguagem que esse pequeno usufrui do professor, que é o grande instrutor, né? A Uhum. grande fonte está ali, o professor, é essa linguagem que vai levar o, a criança a produzir melhor, porque é a linguagem mais verdadeira, mais pura da comunicação. E sempre Enquanto, nesse né, desculpa te interromper, mas nesse tripé ah, do feedback, né? Tripé isso, aluno, professor, família, né? sim, Sempre sim, sinérgicos, né? sinérgicos e muito. Então, a começar pela confiança que a família tem que entregar. Então, a família está ali no apoio, ela escolhe aquela, né? Ela escolhe a educação bilíngue para o filho,
Então, ela tem que abraçar com responsabilidade, do mesmo jeito do professor. Tem que acompanhar. Ela não pode, a família não deve, isso aí é um conselho, ela não deve forçar, né? Então, meu filho, me fala. Você tem que. Se ele não quiser falar, deixa ele em paz, É, né? Deixa ele em paz. Agora, se ele tiver o prazer em lhe contar, até a musiquinha mesmo que saiu na aula, não estou falando que eu sou contra a musiquinha, pelo não, não. contrário, né? Estou super a favor. O problema é, educação bilíngue eu faço ensinando a musiquinha em quatro palavrinhas, não é isso, Sim. né? Educação bilíngue se faz educando em inglês, né? Você educa em inglês, Uhum, você faz tudo em inglês, tudo na língua 2, japonês, alemão, francês, você uhum, faz na língua 2, educa ele dessa forma. E uhum. aí a família tem que estar, haver a mesma sinergia. Né? Ela tem que corroborar com o professor, com a Uhum, decisão da escola, né? Com qual é o currículo que vai seguir, né? sim, O currículo é muito interessante ver. Então, analisar aquilo ali, ver a seriedade, né? As coisas não podem estar jogadas, tá? Porque a gente se preocupa quando existe uma educação que é uma fake, né? É uma coisa assim, sem sistematização, vai jogando as coisas. Não, tem que ter, de fato, um estudo grande, um acompanhamento, um entendimento do profissional também, de como conduzir, né, toda a educação, e os pais acompanhando, né, até mesmo quando o aluno é estimulado a ver outras fontes. sim, Vai que ele vai ver uma historinha, tem, as crianças não estão longe, pelo contrário, da tecnologia, elas estão bem dentro, né? sim, Então, quando estão com os seus celulares, a escolha de bons insumos, né, de vídeos mais educativos, sim. né, a escolha de joguinhos que tragam mais linguagem Mais para ele, contexto, né? e a literatura, né, que É isso aí que eu ia justamente te perguntar sobre isso. Como é que você entende a literatura como ferramenta nessa metodologia, nesse processo? Valéria, e eu sou bem suspeita para dizer o quanto que eu amo literatura, porque eu também já produzi livros, né, esses Sim, livrinhos infantis, e a literatura, ela tem que ser muito gostosa, ela tem que ser dada de uma forma, sabe, uma forma, assim, de um afeto gigante, uhum, né, a escolha, quando o aluninho, mesmo pequenininho, ele próprio sabe escolher. Então, essa escolha é legal, os pais também que puderem, né, acompanhar uma leitura, a escola vai fazer esse papel, tá? A uhum. escola que é responsável, ela vai fazer muito esse papel, vai ter um instrutor lá com, né? E em se tratando de família junto, bacana se o aluninho lê, Eco, né? exato, exato. Às vezes os pais não sabem, né? Não é às vezes, a maior parte Uhum, não tem nem o domínio, né, do inglês para fazer leitura. Então, fiquem tranquilos, todos eles, porque a própria escola faz. uhum. Mas a literatura, o que que traz a literatura infantil? É o mundo da imaginação, é o mundo da criação. Então, a gente tem o poder de até transformar essas crianças em escritores, porque eu adoro quando eu estou lendo um livro para eles e eles criam, pode criar em cima da história, você pode modificar o que esse autor fez, você pode criar o seu livro, você pode ser escritor até, né? Uhum. Então, botar esse gostinho, né, essa vontade nas crianças, isso aí é o amor, é o afeto do professor, é o amor que o professor tem pela literatura também, É né? claro, Porque o professor claro. também, esse instrutorzão aí, que eu sou fã dos professores, como professora também, então, ele tem que passar esse carinho. E a criançada vibra, viu? O mais bonito de ver é quando eles terminam uma leitura, às vezes eles não são nem alfabetizados, né, Sim. nem letradinhos, né, eles não sabem fazer a leitura, alfabetizados podem ser, sim, mas aí eles pegam o livro, né, que não sabem ler, mas eles contam a história como se estivessem lendo tudo. Então, aquilo já é uma preparação, né, Sim. da mente infantil já se formando aí um modelo de uma criança segura, de uma criança que quer, e isso a gente tem que colocar no aluno, esse gosto, né? É muito o que se falar de literatura, viu? Passa aqui Eu, um dia. eu ficaria aqui a tarde toda, conversando com Oh, você. Foi um prazer conversar com você. O assunto é
é Vasto. inesgotável, né? A gente É, poderia Valéria, falar. verdade. Queria É deixar o sim. canal aqui aberto para participação de vocês sempre, para falar Muito, sobre bilinguismo, sobre educação bilíngue, e muito agradecer obrigada. novamente a tua participação. Muito obrigada, Valéria, por essa simpatia. E você é uma delícia conversar com você, né? E aqui sucesso total para todos nós, Para né? todos Em nós. Deus. Muito obrigada, Valéria. Obrigada a Obrigada. vocês. Tchau, grande abraço a Tchau, todos. tchau. Beijão.